Boa noite, galera. Vamos lá começar a nossa aula de quarta-feira. Vamos começar às 7h35 ponto hoje. Boa noite, Robertão. Estou começando às 7h35 praticamente em ponto, porque hoje a gente vai ter muito conteúdo para ver, né? Como a gente... Boa, Mari. Ian, tamo junto. Hoje nós vamos trabalhar na cena de jogos, né? Que a gente combinou, ia fazer essa parte dos jogos, porque como a cena de tutorial e a cena de crédito seriam cenas mais tranquilas de fazer, eu optei deixar ela para depois, pra gente poder focar agora na nossa cena de jogo, tá? Então, ontem a gente viu, calma, não vou compartilhar, eu só dando aqueles primeiros das iniciais, antes que eu me esqueça até. Então, hoje nós vamos criar nossa cena de jogo, né? Onde nós vamos criar as funcionalidades. Está dividido entre essas partes, né? Funcionalidades, o sistema de tempo que a gente vai ter que criar, que foi lá no nosso roteiro que a gente colocou, nossas funções que verificam as respostas, certo? O bloco de perguntas, nós vamos fazer hoje também nossos blocos de perguntas e entender, né, melhor como a gente pode organizar o nosso projeto, tá? Hoje a gente vai ver que muitos dos nossos conceitos que a gente já viu em Lua até agora vão ser aplicados nesse projeto, tá? Como eu tenho falado, tudo que a gente aprendeu está chegando esse momento de colocar em prática, né? De aplicar no nosso aplicativo, no nosso Quiz Flag. E à medida que a gente for adentrando nos novos módulos, que seriam módulos de efeitos sonoros, fontes, a gente também já vai adequar isso ao nosso projeto, tá? Então, ontem, né, a gente finalizou a nossa parte de menu, certo? A gente conseguiu já fazer a tela de carregamento e fez a tela de menu ontem. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Antes de dar continuidade, provavelmente, não é certeza ainda, amanhã talvez amanhã nós vamos ter aula de ODS, tá? Cleusa, ela vai vir nessa primeira parte da nossa aula para poder fazer a aula de ODS. Ela, como eu disse, não está completamente confirmada ainda, porque pode ocorrer alteração. Mas fica a dica, né? Se vocês puderem chegar no horário direitinho, eu sei que a maioria de vocês já chega, tanto que já são 7h38, vocês são os mais assíduos que estão aqui sempre nesse horário. A gente está sem o Vitor hoje, porque hoje, toda quarta-feira o Vitor também estuda, tem a aula presencial dele, o Vitor Conde, né? Então é isso. Amanhã provavelmente, não é certeza ainda, talvez teremos nossa aula de ADS, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui de novo para a gente começar a nossa aula de hoje. Vou bem tranquilo hoje, porque vai dar trabalho. Hoje vai ter que ser bem devagar. Então, gente, ontem a gente finalizou, né, o nosso menu.lua. Criamos todo... Deixa eu dar um alt Z aqui nessa... Criamos todo o nosso código de jogo ontem, né, do nome do nosso menu. Carregamos nosso background, colocamos nosso texto, criamos o nosso bloco, né, criamos os botões. Luiz Alberto, eu dei uma olhada rapidinha nos widgets que você falou ontem. Foi por cima, achei bem legal, bem interessante. Eu não conhecia ainda, tá? É bem legal aquela questão dos botões, utilizando já a própria programação utilizando a engine do Lua para poder fazer isso. Achei bem legal, mas foi, como eu disse, foi só uma visão superficial, né? Então, no código de ontem, né, nós criamos nosso menu, criamos nossos botões de menu e criamos as funções que verificavam, efetuam a verificação de toques, né, para
aí da funcionalidade dos botões. Uma vez que a gente tocasse ele enviava para outra cena, fazendo transição, tudo aquilo que a gente já viu no Lua, né? Então, hoje nós vamos pular, né, vamos passar, né, para a nossa cena de jogo, tá? No de vocês aí, eu peço que no main.lua de vocês já setem ele como cenas.jogo, tá? No GoToScene, no finalzinho, na última linha de código aí, coloquem já o cenas.jogo, tá? Tirem o cenas.menu, apaguem o menu e botem um ponto jogo. Para a gente ter aquela questão daquela nossa produtividade, né? A gente já sabe que aqui de acordo com o nosso roteiro, o menu já foi criado, tá? Foi criada a cena de carregamento e nossa cena de menu também já foi criada. Hoje nós vamos começar a trabalhar com a nossa cena de jogo, certo? E então, para facilitar, para criar essa produtividade, vamos alterar o main.lua para poder começar, tá? Ontem à noite, né, antes de finalizar a aula, a gente já tinha começado a preparar o nosso jogo.lua, né, a nossa cena de jogo, colocando todas aquelas nossas variáveis que a gente já sempre coloca, né? Chamando a biblioteca do Composer, criando a cena, né? Criando a variável cena jogo, colocando as variáveis de exibição dos objetos, né? Variáveis de posicionamento. É tanto que hoje eu já vou começar a fazer mais alguns comentários para a gente, porque é muito extenso esse código do jogo. Então alguns comentários eu vou colocar até para fazer uma divisão, tá? Então certo. Ok. Então, alterando agora, né, o jogo, alterando a cena inicial para jogo, porque anteriormente, na data de ontem, a gente trabalhou com o menu, né? Feito isso, vamos iniciar. As demais cenas, como eu falei, elas vão ser pequenas, por isso nós vamos logo para a cena de jogo hoje, tá? Vamos trabalhar com grupos, tá? Hoje a gente vai rever de novo nossos conceitos de grupo. A gente vai não é nem rever, nós vamos aplicar de forma efetiva todo aquele conceito que a gente viu de grupos anteriormente, tá? Porque a gente vai ter muitos objetos exibidos na tela. A gente vai criar um objeto de exibição com o logo. No caso não vai ser o logo, vai ter o fundo. Começa aí, ó. Vai ter o fundo. Aí vai fundo, você vai ter depois a bandeira, que vai ser referente à pergunta. Aí você vai ter que criar o bloco, criar mais 3 botões com as possíveis respostas, né? Então, tudo isso, colorir os botões, tudo isso é muita informação que vai ficar disponível lá. E se a gente não organizar o nosso código de uma forma eficiente, né, a gente vai acabar se atrapalhando e não vai ser muito interessante, vai ficar dificultoso para a gente, tá? Então, como eu falei, vamos trabalhar com grupo devido às vários objetos de exibição. Então, a lógica de criação das perguntas, elas vão para os grupos, tá? Cada pergunta vai fazer parte também de um grupo. Então, hoje, basicamente, a gente vai trabalhar em grupo direto, certo? Então, basicamente, a gente vai trabalhar todas essas questões da nossa lógica do nosso jogo como se fosse um estante, como se fosse uma pilha de livros, tá? Com uma pergunta em cima da outra, tá? Então, você vai ter 3 perguntas, tá? Vamos ter 3 perguntas. No caso vai aparecer o que a gente tinha pré-determinado aqui. Vamos aqui no roteiro.
As 3 perguntas seriam a respeito dos países, né? China, com essas 3 possibilidades de resposta, Brasil, com as 3 possibilidades de resposta, e Venezuela, com as 3 possibilidades de resposta, tá? Aí o que vai acontecer? Vamos seguindo a nossa ordem. Primeira pergunta do nosso quiz seria sobre a China. Ele vai exibir a bandeira da China e vai perguntar. Vai ter as opções: Japão, China e Marrocos, tá? Aí quando a gente clicar no botão correto, a lógica vai se dar mais ou menos assim. Clicando no botão correto, ele vai ficar verde e vai pular para a próxima pergunta. Se ele errar, eu posso colocar que ele pode perder tempo, eu posso colocar que tempo, porque eu penso aqui que a melhor forma da gente utilizar a temática do nosso jogo aqui é com o tempo. Abre um cronômetro, tá? O cronômetrozinho lá, contando 30 segundos. Se eu errar a pergunta, ele vai lá e subtrai 10 segundos daquele meu tempo, tá? Tempo hoje, provavelmente não, porque a gente vai criar essa estrutura básica ainda, entendeu? Das perguntas, das respostas, das transições e tudo mais. E como eu falei, é muita informação, é muito conteúdo, então vamos na tranquilidade, tá? E é aquela coisa, vamos fazer de uma forma, falando assim, bem baixa, para não ter perigo assim, para todo mundo entender, seria o seguinte: quando a gente acertar a primeira pergunta, certo? Ela vai se tornar invisível e vai chamar a próxima pergunta, porque a gente vai trabalhar com as camadas. Lembra do bolo? Esses grupos vão exatamente ajudar a gente a trabalhar com camadas. Então a gente vai ter camadas de perguntas, e nessas camadas de perguntas elas vão ficar lá, vão ficar suprimidas até a hora de elas serem chamadas e aparecerem. Aí vocês vão ver, a gente vai utilizar alfa, vai utilizar transição, muito desses conceitos que a gente aprendeu já, nós vamos utilizar hoje, certo? Então, uma forma que poderia acontecer, certo? É cada pergunta ser referente a uma cena. Há a possibilidade de se fazer isso, tá? Mas isso geraria um trabalho muito grande, aumentaria o trabalho, tá? Então, o ideal é a gente trabalhar uma cena só, e nessa cena só a gente criar esses grupos para poder trabalhar com camadas, como a gente já viu anteriormente, tá? Seria um processo bem mais complexo. É possível? Sim, mas bem mais complexo, tá? Como eu falei, eu vou criar comentários para exibir de forma melhor a apresentação do nosso código, tá? Então, vamos voltar agora para o nosso jogo Ponto Lua para iniciar essa questão do código, tá? Então aqui, ó, uma vez que eu criei, né, nossa função e tudo mais, eu vou criar só um comentário aqui para exatamente começar a fazer essa separação dos nossos blocos, das nossas camadas, tá? Então aqui, ó, aqui nesse ponto a gente já está praticamente careca de saber que aqui nesse começo aqui ficam as variáveis de localização. Estão vendo aqui que eu estou apanhando com o caps lock. Vamos lá, variáveis de localização, de posição, tá? Aquelas velhas variáveis de posição que a gente já conhece de boa. Esse local texto aqui eu vou remover agora, porque eu só tinha colocado ele para poder identificar, para nós podermos identificar em que cena a gente estava, se realmente estava funcionando aquela saída do menu para o jogo, tá? Então esse texto do jogo aqui, nesse exato momento agora, ele vai ser retirado. Podem apagar um de vocês, tá? Tranquilo, sem problema nenhum. Tanto que se a gente salvar aqui, ele vai ficar com a tela preta, porque não está exibindo nenhum objeto, tá? Então, feito essa primeira informação aqui das variáveis de posição, o que é que nós vamos começar a fazer, né? Nesse primeiro momento agora,
nós vamos criar a declaração dos grupos, tá? Como eu falei, nossos grupos vão ser as nossas camadas, certo? Então, eu vou ter, só nessa brincadeira aí, eu vou ter um grupo para o fundo, um grupo para a China, um grupo para o Brasil, um grupo para a Venezuela, um grupo para a tela e um grupo para derrota, quando a pessoa perde, tá? É o nosso game over. Então, no primeiro momento, nós vamos fazer as declarações dos grupos, camadas, tá? Então vai ficar assim, ó. Declaração dos grupos, camadas, tá? Então, primeira que a gente vai criar, né, é o grupo fundo. Então, local, grupo fundo, tá? Display ponto new group, tá aqui ele, display ponto new group, tá? Com isso a gente está criando o grupo fundo, tá? Da mesma forma a gente vai repetir esse display new group com China, Brasil, Venezuela, tela e derrota, tá? Então vamos lá, local, grupo China, para agilizar um pouquinho, display new group, join, local Brasil, Venezuela, new group, tela, e por último o grupo derrota. Beleza? Uma vez que a gente criou os nossos grupos, tá? A gente vai fazer o chamamento deles para dentro da nossa cena, tá? Para dentro da nossa cena jogo. Por que acontece? Ó, por que eu coloquei algo aqui, a declaração dos grupos, né? A gente criou os grupos, que eu tô falando, a gente vai trabalhar em grupos. Logo após a criação dos grupos, eu tenho que fazer o chamamento desses grupos para dentro da cena jogo, que é esse daqui, tá? O evento principal. Então, logo após essa criação, eu tenho que fazer a inserção deles na cena jogo. Então, eu vou colocar cena jogo, chamando, tá? Um insert e o nome do grupo que vai ser inserido ali dentro. No caso aqui, na mesma ordem que eu coloquei. Grupo fundo, grupo China, grupo Brasil, grupo Venezuela, grupo terra e grupo derrota. Grupo fundo, tá? Cena jogo, mesma coisa. Cena jogo, 2 pontos, insert, grupo China, certo? Vou até copiar isso aqui para agilizar. Grupo Brasil, grupo Venezuela,
grupo tela. E por último, o grupo real. Feito esse chamamento, tá? Ele vai entender que todas as camadas fazem parte de dentro do grupo cena jogo, que é o grupo inicial aqui do começo, tá? Vou fazer parte dessa cena jogo, tá? Feita essa declaração inicial dos meus grupos, tá? Preparando os meus grupos, eu vou poder fazer a declaração das perguntas, tá? Declarações dessas perguntas vai funcionar da seguinte forma. Aqui, ó. Nossa, que calor. Declaração das perguntas. Tá? Como vai se dar essa questão das perguntas? Tá? Eu vou criar uma variável local chamada pergunta. E dentro dela eu vou criar uma tabela que vai conter as informações de China, Brasil e Venezuela. Certo? Dentro dessa tabela que eu criei esses meus 3 índices, eu vou criar subtabelas, tá? Com as bandeiras e respostas, que eles vão me dar uma organização lá na frente para evitar de eu ficar chamando, fazendo o chamamento dessas informações de forma que toda vida eu vou ter que digitar o caminho delas, tá? Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. Local, perguntas, pergunta, tá? Local, pergunta. Aí eu vou abrir aqui as chaves, tá? E aí eu vou aqui, ó, botar China igual. Vou abrir as chaves de novo, porque nesse primeiro momento eu vou estar, toda vez que a gente abre chaves, a gente está trabalhando com tabelas, tá? Então aqui, ó, bandeira, eu vou dizer para ele aonde é que está a minha bandeira da China. Lembra que lá no nossa parte de recursos, né? Eu tenho a recursos, bandeira e aí no caso aqui china.png, tá? Então eu vou colocar aqui no endereço dele o local onde fica a bandeira da China. Então, recursos barra bandeiras barra china.png, ok? Bota a velha vírgula sempre, tá? E logo abaixo, para ficar mais fácil de visualizar, deixa eu até dar uma afastadinha aqui nesse negócio aqui. Pronto. Alguns centímetros a mais que a gente ganha aqui, fica mais fácil de visualizar. Então, e logo abaixo, eu vou colocar as possíveis respostas que ele tem a me oferecer. Respostas. Quais são as respostas? Abro de novo chaves, tá? E aí coloco entre strings China, vírgula fora, Japão, e Marrocos, tá? Aí você diz, tirou esses nomes da onde? Lá no roteiro, a gente já tinha predeterminado que seria Japão, China e Marrocos, Brasil, Colômbia, Argentina, Colômbia, Chile e Venezuela, tá? Então, feito aqui, criado as possíveis respostas para o grupo China, certo? Logo após esse fechamento do grupo China, eu vou dar uma vírgula, tá? Porque eu vou inserir informações agora referente ao Brasil. Aí eu venho aqui, Brasil minúsculo, tá, gente? É porque às vezes eu esqueço de desligar o caps lock. Brasil, tá?
vou abrir as chaves, vou jogar lá para baixo, que nem eu fiz ali com a China, e vou inserir o caminho de onde está a bandeira do Brasil, tá? Importante, eu preciso que vocês façam o quê? Ou a gente pode deixar desse jeito também. A bandeira do Brasil, eu percebi hoje, que quando eu baixei isso aí, foi de um site gringo, né? O Brasil tá com um Z, né? Eu só percebi isso na hora do código. E não sei por que cargas d'água também ele tem um tracinho. Ele tem um tracinho ali no depois do nome, né? Brasil com Z, tracinho, ponto PNG. Como eu vou declarar ele num string, não tem problema eu usar ele desse jeito. Só não renomeei ainda, porque o de vocês também está do mesmo jeito. Quando eu enviei para vocês os recursos, esse Brasil está com esse tracinho no final. Mas como ele vai estar dentro de um string agora, de endereço, não tem problema. Se vocês quiserem renomear de vocês, beleza, fiquem à vontade. Mas não se faz necessário fazer isso agora, tá? Então, vou dizer agora, vou criar o bandeira e vou dizer onde é que ele está. Ó, bandeira, tá? Vou abrir aqui as aspas, mesma coisa. Posso recursos barra bandeiras barra Brasil. Olha, ó. Já ia botar com essa. Brasil tracinho ponto PNG, certo? Botei a vírgulazinha, dei um enter. E a próxima informação que eu vou colocar são as possíveis respostas para o Brasil. Respostas. Abro chaves novamente e aí começa. Brasil, Colômbia, lembrando que como eu estou escrevendo dentro de string, eu posso colocar acentuação. Qualquer outra coisa fora de string, o aconselhável é não usar a acentuação, para não dar problema no código depois. E por último, os hermanos, Argentina. Certo? Feito isso, eu tenho aqui a minha vírgulazinha, que eu não posso esquecer, que eu sou o rei das vírgulas. E vamos colocar Venezuela. Minúsculo, Venezuela. Então, aberto o grupo do Venezuela, nós vamos criar novamente aqui, ó, o bandeira dela, bandeira, abre a string, recursos, barra, bandeiras, barra, Venezuela.png, tá? Todos esses arquivos eu estou utilizando PNG porque é aquela velha história, PNG não tem fundo. Como a gente vai botar elas arredondadinhas, vocês viram que elas são todas arredondadinhas, não vai ficar nenhum contorno nela, vai ficar bem redondinha, bem bonitinha, show de bola, tá? E agora as respostas referentes à Venezuela. Então, respostas, abre chaves de novo. Vamos lá primeiro. A própria Venezuela, Colômbia, Colômbia, e Chile. Então, fechou aqui, fechou aqui. Como a gente está trabalhando só com essas três possibilidades, eu não preciso mais colocar uma vírgula, tá? Então, fechei, tá? Quando eu fechei aqui, eu terminei a minha declaração das minhas perguntas, tá? Próximo passo que a gente vai fazer é criar a declaração dos objetos de exibição, tá?
A nossa tabela, a nossa localização, as nossas declarações de grupos, lembra que lá mais para trás a gente viu que os nossos objetos de fundos eles vão compreender quem? Fundo, jogo e o GUI, né? O GUI é a interface gráfica do usuário, né? A própria tela final, como a gente falou. Então assim, ó, no fundo você vai ter o fundo, que vai ser só o background básico. Você vai ter o jogo, que vai ser composto por essas três perguntas, esses três blocos de perguntas. E você vai ter a tela do GUI mais o grupo de derrota, tá? Por exemplo, no grupo China, por que a gente está criando esses grupos também? Só para vocês verem, no grupo China, só o grupo China, eu vou ter 8 objetos de exibição, tá? Dentre eles você vai ter, ó, a bandeira, o bloco, tá? Um botão, botão 2, botão 3, texto da resposta 1, texto da resposta 2 e texto da resposta 3, tá? E ainda tem um bloco que fica por trás dos botões, naquele mesmo estilo que a gente utilizou no menu, tá? Então, tudo isso dentro de um grupo fica mais fácil de organizar. Pois dessa forma, eu não tenho de chamar todos os objetos um a um para dar visibilidade ou ocultá-los. Que a gente vai ver isso aqui hoje, tá? Como a gente falou, a gente vai trabalhar com as camadas. Em determinado momento, uma camada vai estar ativa e as outras duas vão estar inativas. A partir do momento que eu finalizo a pergunta 1, aquela camada 1 que seria da China, ela vai ficar inativa e a camada do Brasil vai abrir. E nesse meio tempo, a terceira camada, que seria da Venezuela, ela ainda vai estar inativa. Tá? Então, é muito importante a gente fazer dessa forma. Aqui. Beleza, beleza. Beleza. Aí, como eu falei, devemos usar os grupos nessa disposição, pois assim eu vou ter aquela questão da separação das camadas, como eu sempre falei, a questão do bolo, tá? Então vamos agora começar a fazer a declaração dos objetos de exibição, tá? Ou seja, tudo que vai ser exibido na nossa tela, tá? Então vamos lá. Declaração dos objetos de exibição. Tá? Dentre os objetos de exibição, a primeira declaração que eu vou fazer é a declaração de fundo. Vamos puxar, vamos dar uma cara para o nosso cena jogo, que até o presente momento está preto. Então vem aqui, ó, declaração de fundo, certo? Na declaração de fundo eu vou criar a variável fundo, local fundo display ponto new image rect do mouse aqui. Pronto. Então no image rect, o que é que vai acontecer, tá? O que é que vai acontecer? Lembra que a gente no início a gente criou um grupo chamado grupo fundo, né? Aqui, ó, grupo fundo. Então,
Como é que a gente estava fazendo nas nossas cenas anteriores? A gente estava sempre colocando nessa parte aqui o pai dele como cena menu, cena carregamento. Nesse momento que a gente criou esses grupos, tá? Aí como eu falei, é um grupo dentro de outro grupo. Esse grupo fundo, ele faz parte do grupo cena. Vai ficar da seguinte forma, tá? Em vez de a gente ficar sempre colocando cena jogo, nesse parent a gente vai colocar o grupo que ele pertence. No caso, grupo fundo, que foi a gente criou agora quando a gente fez a declaração dos grupos, certo? Então aqui, ó, ele vai pertencer grupo fundo. Então a gente bota lá grupo, ó, apareceu aqui, ó, grupo fundo, tá? Próximo passo, file name, onde é que ele tá? Aí a gente bota barra, ou abre a string, né? Recursos, barra, imagens, barra, background, ponto JPG, tá? E aí eu quero que ele fique largura e altura x e y, que aí ele vai aproveitar 100% dele, tá? X, vírgula, y. E logo em seguida, eu vou dizer qual vai ser a posição dele no meu eixo x e no meu eixo y. Então eu faço fundo, ponto x, igual a meio x, que ele vai ficar bem no meio do eixo x. Mesma coisa com o eixo y. Fundo, ponto y, meio y. Feito isso, quando eu salvar o código, ele já vai exibir o meu e a minha tela de fundo. Até aí, nenhuma novidade, tá? Claro, esse fundo a gente já está acostumado, a gente já viu. Mas vocês viram que na hora da criação, aqui no grupo fundo, né, nessa parte do grupo fundo, eu já fiz referência ao grupo fundo, que esse meu grupo fundo pertence ao cena jogo, ao grupo do cena jogo. É o grupo dentro do grupo, tá? Vocês vão ver que todos os objetos que a gente vai criar agora, eles vão fazer referência ao grupo que está dentro do grupo, tá? Feita a declaração de fundo, tá? Nós vamos partir para a declaração China, que vai ser a nossa primeira pergunta, tá? Então, eu venho aqui, dou um espaçozinho, né? Vocês estão vendo que tá bem, o código tá bem limpinho. Tá assim, um pouco baixado para cá, é por causa da questão do zoom. Mas no de vocês aí, com tela cheia, creio que ele esteja linha a linha, bem fácil de se identificar do código, bem fácil de ser visualizado, tá? Então, feita a declaração de fundo, vamos agora criar a declaração China, ou seja, pergunta 1, tá? Declaração China, pergunta 01. Vamos criar a nossa variável da bandeira China, daquele mesmo esquema que a gente cria, como a gente vem sempre fazendo. O que é que eu quero que, no caso, o logo vai ficar aqui, ó, a bandeira vai ficar aqui nessa posição. Então nós vamos declarar agora o local bandeira China, tá? Para fazer o posicionamento dela. Aí vocês vão ver que vai começar o pulo do gato, tá? Vamos lá. Local bandeira China, display ponto new image
Racket, tá? Aí ele vem toda aquela história de novo. Só que aí, aqui é que vai começar a mudar de fundo, mudar de perspectiva, tá? Então, quem vai ser o pai dele? Aonde é que eu vou encontrar a bandeira da China? Ele vai pertencer ao grupo China, que é o que eu criei, né? O grupo do grupo. Como ali a gente colocou também grupo fundo, aqui vai ser grupo China, que eu estou fazendo as declarações da China. Então, eu vou ter aqui, ó, grupo China, ó, já me sugere, tá? Aí vem aquela questão, certo? Como eu falei, exibir essa forma que eu estou colocando agora, tá? É uma questão de a questão de lógica dos meus objetos, certo? Pois o objeto deve pertencer à cena, jogo, e também pertencer ao grupo criado, que é como a gente fez, o grupo dentro do grupo. Como exemplo, o grupo da China, ele deve fazer parte de um ou outro. Nessa forma, a gente está criando nossos subgrupos, tá? Então, a seguinte lógica vai ser essa. Já avancei pra caramba, peraí. Pois dessa forma, informamos que o Grupo Brasil... Ó, um ponto importante. Quando eu estava fazendo a criação dos grupos aqui, e fazendo essas declarações aqui todas, tá? Não é possível criar todos os grupos numa linha só. Pois todos devem estar em uma única linha, da forma que eu fui declarado agora, tá? Os primeiros passos foram dados para a organização do nosso código. Agora vamos criar as nossas tabelas de perguntas, onde vamos adicionar algumas informações, que são as tabelas associativas, que é aqui o que a gente fez, ó. As tabelas de pergunta e as tabelas de resposta. Criação da chave China. Vamos fazer as seguintes informações: localização da bandeira, resposta, possibilidade. Pergunta, resposta, China, índice 1. Tá. Faz o mesmo processo com as demais perguntas. Declaração dos objetos, declaração... Pronto. É como eu falei. Ó, o pulo do gato é colocar a altura e a largura usando o eixo X em ambas. Tá. Então vai ficar aqui, ó. Lembra que lá atrás... Pegar um ventilador muito quente aqui em cima. Deixa eu ver se ela vai essa porta aqui. Só um minutinho, gente. Só... Hã? Ah, quero. Essa luz esquenta. Eita, que catrevagem. Só um minutinho. Foi mal, galera, porque o calor aqui tava insuportável. Tá. Deixa eu recapitular aqui, tá? Pra gente entender direitinho. Lembra que aqui, quando a gente chegou bem aqui nesse ponto aqui, a gente já criou o recurso bandeira na parte de perguntas, né? Nessa declaração das perguntas, a gente criou a bandeira e criou as respostas, né? Olha só o que vai acontecer aqui. Quando a gente declarar o grupo China, né? A gente já sabe que o grupo China está fazendo parte do nosso grupo cena principal, o grupo dentro do grupo, o encapsulamento, certo? Na hora que a gente for declarar agora a localização da bandeira, a gente não vai precisar mais digitar aquele código enorme, dizer que está dentro de recursos, dentro de imagens, bandeiras,
e aí depois também o nome da bandeira, tá? A gente vai colocar, a gente simplesmente vai chegar aqui, certo? E vai colocar pergunta ponto China, ó, pergunta ponto China ponto bandeira, tá? Que aí que ele vai fazer? Essa informação que eu passei aqui, ele vai voltar aqui atrás, ó. Opa, pergunta China bandeira, tá? Esse ponto é como se fosse acessando as pastas, né? Então ele vai lá naquele grupo China, no grupo pergunta, no grupo China da pergunta, no bandeira. Mesma coisa a gente vai fazer quando for fazer com o Brasil. Pergunta, ponto Brasil, ponto bandeira. Na Venezuela, pergunta, ponto Venezuela, ponto bandeira, tá? E a mesma coisa também vai ser quando a gente for puxar as respostas. Só que no caso das respostas, a gente vai indicar o índice. Índice 1 para a primeira string, índice 2, segunda string, índice 3 para a terceira string, certo? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, é só perguntar, tá? Então, coloquei aqui a localização da minha bandeira. Próximo passo, eu vou definir a minha largura e a minha altura, tá? Eu vou colocar a minha largura e a minha altura como meio x, tá? Meio x e meio y. Meio x, puxou, meio y. E por último, eu vou dizer a localização dele no eixo x e a localização dele no eixo y, tá? Onde é que ele vai ficar na posição. Então eu faço o chamamento como bandeira China, né? É o nome da variável que a gente criou, ponto x igual a meio x, e embaixo a mesma coisa, bandeira China ponto y igual. Aí no caso do y, eu já vi que na altura de 22% do eixo y, ele vai ficar bacana. Mas vocês ficam livres para vocês fazerem do jeito que vocês quiserem, tá? Y vezes 0,22. Quando eu salvar, vai ficar essa loucura aqui, de grande. É porque eu não... eu acabei colocando aqui errado, no meio x e no meio y, ele acabou ficando muito grande. Eu vou colocar só 50% de altura e de largura, que ele acaba puxando a proporção da tela toda, tá? Serve até de alerta, tá? Em termos de altura e largura, vamos sempre usar essa questão de proporção de multiplicação. Então, para corrigir aqui, ó, eu vou botar x vezes 0,5 e aqui no y colocar y vezes 0,5. Olha só. Bora. Ué, peraí. Vou salvar. Ixi. Ah, não! Lembrei, primeira rateada do dia. Tá? Olha a pegadinha aqui, ó. Eu vou dizer que a largura e a altura dela vai ser tudo no eixo X, porque senão ela vai ficar acontecendo o que está acontecendo isso aí. Eu me lembrei disso hoje. Eu quebrei a cabeça, gente, e esqueci de novo. Se eu colocar eixo X e eixo Y na largura, utilizando o eixo X e o eixo Y em largura e altura, o que é que vai acontecer? A nossa bandeira, que é redondinha, ela vai ficar ovalada, ela vai ficar assim. Se eu colocar ele com a altura e a largura e a altura, utilizando o eixo X de 50%, aí ele vai ficar uma formazinha redondinha dela normal, ó.
Vocês substituírem aí agora por X aqui, ó, e salvar, olha o que aconteceu. Ela ficou normal, do jeitinho que a gente precisava, certo? Então, beleza. Estou fazendo aqui a declaração da China, tá? Coloquei a bandeira. Próxima informação que eu vou inserir agora vai ser do bloco, parecido com o que a gente fez lá no menu. Então assim, ó, vamos fazer comparações. Essa bandeirinha da China aqui, certo? Ela é referente o nome menu que estava na tela anterior, na tela de menu, tá? E aqui embaixo a gente vai criar aquele mesmo bloquinho parecido, né? Branquinho aqui, e botar os três botões, com as nossas possíveis respostas, tá? Então, cria a bandeira, vou criar agora o bloco. Então, local, bloco China, certo? Display ponto new rounded brackets, o retângulozão arredondado. Rounded bracket, tá? Vamos pagar todos de novo, que só faz atrapalhar. A gente já está cansado de saber como vai utilizar isso aqui, tá? Então, primeira coisa, pertence a quem? Grupo China. Segunda informação, qual a posição dele em relação ao largura, altura, depois as posições, depois largura, altura, eixo X, eixo Y e o arredondamento, certo? Então eu vou colocar meio X, que eu quero que ele fique bem no meio. Em relação à altura, eu vou colocar 63%. Todos esses valores que eu estou passando aqui para vocês são alguns valores que eu já testei durante o dia, tá? Mas vocês ficam à vontade. Depois, se quiserem, eu acho que fica melhor mais para cima, mais para baixo e tal, é só questão de ajuste. O que eu vou passar para hoje vocês é a base do nosso protótipo de projeto, tá? Então, y vezes 0,63 no eixo y, tá? Desculpa, largura e altura. E agora eu vou botar o posicionamento. Eu quero que quer dizer, botei o posicionamento, agora eu quero a largura dele, tá? Hoje eu tô x vezes 0,7 meio y, tá? E 100 de arredondamento. Vou salvar. Saiu lá aquele nosso bloco branquinho, tal qual a gente colocou lá no nosso código anterior, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Próximo ponto que eu vou fazer é criar, né, os meus botões. O botão de resposta 1, o texto de resposta 1 e assim por diante. Criei o bloco, tá? Posso botar aqui, ó. Aumenta. Criação do bloco China. Criação da bandeira, tá? E aí eu vou botar aqui só acho que eu vou botar um alfazinho que nem a gente botou lá no menu, né? Fica legal, ó. Vou compartilhar bloco, tá aqui, ó. Bloco alfa 0.6, copiar. Show. Fica bonitinho. Eu tô tentando dizer qual é o bloco. Bloco China. China. Bloco China. Isso.
Salvar. Então, reload. Aí já deu aquela esmaecida. Para ficar mais ou menos no padrão que a gente estava colocando. Foi até bom que eu me lembrei disso agora. Eu não tinha colocado o alfa no bloco China aqui. Me lembrei agora, fica mais interessante. Deixa eu salvar aqui. Minhas pesquisas. Tá. Feito isso, a gente vai fazer a criação dos botões, tá? Dos botões com as respostas. Resposta, criação das respostas. Criação das respostas. Criação das respostas. Tá? Então, aqui na criação das respostas, a gente vai começar com local. Eu vou colocar assim, ó, gente, ó, R1 China. Porque se eu fosse colocar resposta 1 China, ia ficar muito grande o tamanho da variável, tá? Então, para dar uma diminuída nesse tamanho dessa nossa variável da resposta, da primeira resposta referente a esse bloco da China, eu vou colocar só como R1, R de resposta, no caso, resposta 1 China, tá? Então, mesma forma, eu vou criar um retângulo arredondado, certo? Criar um retângulo arredondado e vou dizer a qual grupo ele pertence. Vamos lá. Display ponto new rounded bracket. Vamos apagar as coisas aqui e vamos preencher as informações. Primeira coisa, pertence a quem? Grupo China. Grupo China, tá? Posição meio x, y vezes 0,48, x vezes 60%, porque ele vai ter que ficar menor do que o tamanho do bloco, tá? 0,6, e a altura dele eu quero só 9% de altura. Então, y vezes 0,9. Não, 0,09. E o arredondamento de 100. Tá? E já que a gente sabe que quando a gente cria um objeto ele vem branco, né? Vamos dar uma coisinha pro nosso querido aqui, né? Então eu boto já R1 China, 2 pontos, chama, set fill color, e aí eu vou colocar uma coisinha diferenciada do que eu coloquei no menu, tá? Vou botar 0,4 para verde e 0,8 de azul. Salvei, apareceu esse azulzinho mais clarinho, tá? Mistura de verde com azul, tudo direitinho. Utilizando aquela dica do Luiz Alberto lá da calculadora. Então, nesse primeiro momento, tá? A gente já criou o nosso bloco, criou o botãozinho, né? Fez a base do nosso botão ali, certo? Do grupo China. E vamos agora criar o texto, certo? Vamos criar o texto que vai ser exibido lá no botão. Beleza? Então, próximo passo. Vamos dar um espacinho. Local. R1, né? China, porque é resposta China, texto. Essa não teve como fugir, porque como eu estou
toda aquela questão de botar uma linguagem orientada a objeto aqui para a gente poder identificar exatamente com o que a gente está trabalhando, eu vou ter que colocar a variável desse jeito. Mas imagina se fosse resposta 1 China texto, né? O R1 China texto. Vamos lá. Display ponto new text, tá? Aí vai vir aquelas opções todinhas. Aí é que vai começar aquela velha história de novo. Grupo China, tá? Pertence ao pai. Lembra que lá no início a gente colocou, fez essa declaração aqui, ó, criou esse grupo aqui de respostas, tá? Então, quando a gente for fazer o chamamento dela, vai ser da seguinte forma: pergunta, ponto China, ponto respostas. E aí eu vou botar o índice 1, que o índice 1 vai representar o quê? China. Se eu colocar o índice 2, Japão. Se eu colocar o índice 3, Marrocos, tá? Então, como é que vai ficar? Vamos lá. Pergunta, minúscula, certo? Ponto, China, ponto, respostas, abro o índice, desculpa, bichados, abro o índice, que o índice é representado por colchetes, tá? 1, que aí eu vou puxar a informação lá, China. Aí, nessa parte aqui, rola aquele pulo do gato que a gente viu ontem, de atrelar o x e o y à variável anterior. Então, eu vou colocar agora R1 China.x, R1 China.2, que aí não importa onde o botão for ficar, o texto vai junto, né? Eles vão estar junto e misturado. Então, vamos lá. R1 China.x e R1 China.y. Fonte continua new, porque a gente não ainda está trabalhando com uma fonte personalizada. E o tamanho da letra eu vou colocar 100. Salvei. O que é que apareceu? China. Tá? Então, ele revisando de novo. O pai dele, grupo China, pertence ao grupo China. A informação que ele busca do texto, a gente deu através do índice 1 da tabela que a gente criou lá, né? Com as perguntas, as respostas, tá tudo lá. A nossa fonte e o tamanho da nossa fonte. Beleza, show de bola. E aí, qual o próximo passo? Aí, meu querido, próximo passo agora é declarar o segundo botão. Vamos criar o segundo botão. Podemos aproveitar o código de cima? Claro, com certeza, tá? Então a gente pode vir aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Copio. Colo aqui embaixo e venho. Local R2 China display new rounded bracket. O grupo vai ser China do mesmo jeito, tá? Ele pertence ao mesmo grupo. O eixo do meio X, tá? Agora, aqui no eixo Y, a gente já vai movimentar. A gente não pode repetir os mesmos valores que a gente tem no R1, porque senão ele vai sobrepor. Um objeto vai sobrepor o outro. E no caso, como ele está sendo escrito depois do R1, o R2 sobrepõe o R1. Por causa daquela questão de exibição de camada, tá? Então, vamos mexer agora no eixo Y dele. Eu vou colocar o eixo Y dele como 0.63. Eu vou aumentar aqui 15. Vou dar um espaçamento de 15 pixels, tá? Então, fica um afastamento de 15 pixels. O largura e a altura vão permanecer as mesmas. E o arredondamento também, idem, tá? E na cor, eu tenho que fazer agora o chamamento também para o R2. Set fill color com aquela coisinha que já criou. Salvei. Voilá. Mais um botãozinho criado com
o aproveitamento de código. Lembra que a gente falou no aproveitamento de código? Que ele vai dar celeridade para a gente, né? Então, é o que eu estou fazendo agora. Mas, sempre que fizer isso, tem que prestar bastante atenção para para a gente poder fazer a substituição, certo? De todos os parâmetros para não dar BO, tá? Beleza, terminei. Vou fazer o que agora? Fazer a mesma coisa, só que agora com o texto da resposta 2. Vem aqui no querido aqui, copio, colo, aí boto local R2, tá? China texto, tal, grupo China resposta, índice 2 agora. Por quê? Porque ele agora vai puxar a informação do segundo índice. Quem era o segundo índice? Japão. Era China, Japão, Marrocos, tá? Então, agora eu vou puxar lá a minha resposta no 2. Salvei. O que aconteceu? Caiu aqui em cima. Por quê? Lembra do questão de você renomear as posições, renomear o aproveitamento de código? Olha quem está aqui, ó, R1, R1. Agora, no momento que eu botar o R2 e R2 aqui, ó, ok? Não, peraí, bebê, um S aqui no meio do caminho, o S, reload, foi, ih, tô afiado hoje, foi só rateado, até agora só foi uma rateada. Então temos lá, já criamos nós 2 botões, China e Japão. Vamos repetir o processo novamente com o R3. Então vamos lá, vamos copiar aqui o 2, vamos substituir por 3, tá? Aqui 3 da mesma forma. Aí viemos aqui no meu eixo Y, aumentei 15, né? 63 mais 15, 78. Salvei. Meu outro botãozinho tá lá. Beleza. Vou colocar o texto dele agora. Faço de novo. Venho aqui no meu R2 texto, copio e colo. Faço a substituição também. R3, índice 3, R3, R3. Beleza? Salvei. Apareceu Marrocos. Tranquilo, né? Até agora tá tranquilo. Tá dando para entender numa boa. Alguma dúvida? Acho que não. Falta para hidratação. Então, gente, uma vez que a gente criou o nosso bloco e criamos nossos botões, certo? Nós devemos aplicar os respectivos textos aos botões. Foi o que a gente já fez agora, certo? Há a possibilidade de se dar uma randomização, aleatoriedade das perguntas. Mas isso nós vamos ver mais lá na frente. Porque aqui a gente está vendo que no momento que a gente está criando esse nosso padrão aqui, ele não vai ter, nesse primeiro momento, a aleatoriedade das perguntas aqui, ó, tá? Eu poderia sim, ter como criar depois uma forma de gerar aleatoriedade, por exemplo, como eu falei, a questão da aleatoriedade, da randomização, ela facilita ele deixa o jogo mais interessante. Então assim, ó, se eu criar um esquema de que essa resposta China apareça uma hora em Japão, outra hora aqui onde está o Marrocos, eu posso criar. Mas nesse momento aqui a gente está focando único e exclusivamente nessa parte, né? Vocês estão vendo que é um jogo
relativamente simples. Nós já estamos indo aqui só com as declarações iniciais e começando aqui a declaração da criação da bandeira, do bloco da China e bloco de criação das respostas. Só o da China já nos rendeu aqui quase 100 linhas de código, certo? Então, próximo passo que a gente vai fazer agora é criar a declaração do Brasil, certo? Vou dar um espaçozinho aqui. Vamos começar a criar a declaração do Brasil. Declaração do Brasil, certo? Vamos começar. Local, bandeira Brasil, que eu vou criar aquele logozinho da bandeira do Brasil, certo? Bandeira Brasil, certo? Display ponto new image rect. Sai, meu querido. Tá? Vou dizer a qual grupo ele pertence. Grupo Brasil. Vou passar a localização da imagem, que aí lembra que a gente colocou lá? Pergunta, ponto Brasil, ponto bandeira. Ele vai acessar lá. Pergunta, ponto Brasil, ponto bandeira, vírgula. Aí vou colocar da mesma forma x vezes 0,5, x vezes 0,5, porque senão ele vai ficar ovalizado, ou vai ficar oval se eu botar o valor com y, tá? Então x vezes 0,5, x vezes 0,5, tá? Tá certo, x vezes 0,5, tá certo. E vou botar a posição x e botar a posição y, tá? De acordo com o que eu coloquei aqui na China também, ó. Meio x e y vezes 22. Que eu já sei que a bandeirinha vai ficar bem aqui, ó. Nessa posição aqui. Bandeira Brasil, ponto x igual ao meio x, e o bandeira Brasil, ponto y, vai ser y vezes 0,22, tá? O que vai acontecer? Se eu salvar nesse primeiro momento aqui, ele vai substituir a bandeira da China, tá? E vai continuar com o bloco da China embaixo. E aí, o que eu faço? Lembra do nosso amigo Alpha? Ele dá opacidade, transparência. Vamos aplicar ele aqui, logo abaixo da declaração da China, tá? Para fazer ele dar um sumir. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Grupo, né? Grupo China, ponto alfa igual a 0% de visibilidade. 1% é 100% de visibilidade, tá? Quando eu fizer isso, todo aquele bloco, todo aquele grupo que estava sendo exibido da China desapareceu. Quer ver? Vou comentar a linha do Brasil.
Comentei, salvei. Cadê a bandeira da China? Não está sendo exibida. O grupo consta, mas como eu botei que o grupo da China está com alfa 0, sumiu. Se eu voltar ele com o grupo 1, ele volta todo. Beleza? Então, esse daqui é o garotão que vai ajudar a gente a trabalhar com os grupos e as camadas, para ir trabalhar com as camadas, né? Grupo camada do grupo China, grupo Brasil, grupo Venezuela, certo? Aí o que acontece? Como eu falei para vocês, veremos agora o uso do alfa. Foi o que eu acabei de fazer. Quando por que a gente vai utilizar o alfa? Tá? A grande questão do uso do alfa. A gente tem que entender por que a gente vai utilizar o alfa. Porque a lógica que eu estou criando para o jogo é o seguinte. Quando acertar a pergunta, né, eu obtiver a resposta certa, no caso lá eu estou exibindo o bloco China, certo? Vamos aqui só para botar alfa 1, só para a gente ver aqui. Então aqui, ó, eu tenho as perguntas. Quando eu acertar aqui, eu vim aqui, ó, China, certo? Quando eu acertar a pergunta, o alfa, que vai estar em 1, certo? Ele vai passar por valor 0, fazendo com que o grupo suma, tá, da tela. Dessa forma, podemos utilizá-lo quando a pergunta for respondida de forma correta. Caso ele erre, vamos criar um mecanismo que vai diminuir o tempo. Aquilo que eu falei, tá? A gente ainda vai criar aqui, que eu vou mostrar, que a gente vai fazer aqui, quando a gente for começar a criar as condições, vai fazer o seguinte. Cliquei na resposta certa, o botão vai ficar verde. E aí depois ele vai passar para a próxima pergunta. Caso eu erre, o botão vai ficar vermelho. E aí a gente vai criar o mecanismo de perder tempo. Que a gente ainda vai adicionar ele, um cronômetro, como eu falei, vai ter 30 segundos. Dentro desses 30 segundos o cara errou, morreu, patrão. Perde 10 segundos, vai ficar com 20 segundos para responder. Tá? Então, essa questão do tempo, da dinâmica do tempo, a gente ainda vai criar. Então, como eu mostrei para vocês agora, grupo China.alpha usando 0, ele vai deixar de ser exibido, e utilizando 1, ele vai ser exibido. 0 é 0% de visibilidade, 1 equivale a 100% de visualização. E aí, à medida que a gente for quebrando esses valores entre 0 e 1, né, que aí pode ser 0, 0.1, 0, 0.2, aquela coisa toda que ele vai dando a transparência, tá? Esse mecanismo, né, vai ajudar a gente a fazer isso. Então assim, ó, eu vou só zerar de novo ele aqui, tá? Para a gente poder continuar a trabalhar com o nosso bloco do Brasil, que afinal de contas logo mais a gente vai para o intervalo, certo? Vou tomar até mais uma água, porque o calor hoje está grande, comparado com ontem que estava frio. Mas, assim, faltam 7 minutinhos. Eu quero saber de vocês. Vocês estão entendendo? Tá dando para pegar o que está sendo feito até agora aqui? Porque vocês estão vendo que o negócio está começando a engrossar. Tá indo bem, né? Tô conseguindo. Essa é a minha maior preocupação. É transmitir esse conhecimento para vocês, tá? De forma mais clara, para a gente poder organizar o código. Então, se vocês estão entendendo, eu estou muito feliz com isso. Eu estou conseguindo passar esse conhecimento para vocês, tá? Então, eu vou, nesse momento agora, eu vou colocar o meu grupo alfa para 0, tá? Para a gente poder começar a trabalhar no Brasil. Então, eu vou salvar aqui, vai sumir tudo, e eu vou descomentar essa declaração inicial aqui do Brasil. Então, salvar, beleza. Coloquei a bandeira do Brasil, certo? Como faltam aqui uns 5 minutinhos, eu vou continuar aqui a colocar o nosso código, tá? E aí, 9 horas a gente vai sair para o intervalo, mas eu vou avisar antes, tá? Só para vocês pegarem aqui. Tá, criei a bandeira, né? Criei aqui a bandeira do Brasil. Próximo passo, mesma coisa.
vou criar um bloco, tá? Do Brasil. Local, bloco Brasil, tá? Esse ponto que eu estou fazendo aqui de ficar digitando, às vezes é um pouco chato, demorado, mas evita muito erro, tá? Hoje eu ainda vou mostrar para vocês uma situação que a gente vai poder, por exemplo, após o intervalo, quando a gente for criar o nosso declaração da Venezuela, vocês vão ver um pulo do gato que é muito massa, com o VS Code. Pode ser até que o Luiz Alberto já conheça. Mas aí eu vou mostrar para vocês como é que vai facilitar a nossa vida aqui, tá? Então aqui, ó, bloco Brasil, certo? Mesma coisa. Display, ponto, new, rounded, bracket, tira aqui todo mundo, eu não gosto de vocês, só fazem me atrapalhar. E boto grupo Brasil, certo? Meio X, Y na altura de 63%, praticamente aquelas mesmas informações que a gente colocou no outro. Se a gente quiser pescar, a gente vem aqui, ó, 63, 07, meio Y e 100. Eu posso copiar sem medo de ser feliz. Salvei, tá lá, apareceu meu bloquinho. Mas aí, como eu fiz no outro, isso eu já botei agora nesse momento aqui, eu achei mais bacana. Vou colocar o alfa para ficar bonitão que nem o outro. Ó. Ó, o ruim de copiar. Ó, bloco China. Por isso que não atualizou. Bloco Brasil, cara. Isso, garoto. Atualizou. Faltei colocar aqui, ó, um espacinho aqui para dizer que aqui é a declaração, é a criação do bloco. Criação do bloco China. Vamos substituir para o Brasil. Coloquei colado. Coloquei colado, sim. Então, tira aqui um espaço. Bloco Brasil. Não explora não, pai velho. Isso. Beleza. Criamos o bloco. E agora vamos começar a a criação das respostas do Brasil. Criação, respostas, né? E vamos lá. Tira aqui o fixa, local, R1, Brasil, tá? Display, display, ponto, new, rounded, bracket. Sai aqui. Fora. Grupo Brasil. Meio X. Y vezes 0,48. X vezes 0,7, meio Y e 100 de arredondamento. Ai, cara. Ser brabo, bicho. Deixa de ser burro. Ó, começou as rateadas. Aqui era 0,9. Eu botei olhei no lugar errado. Aqui, ó. Deixa eu corrigir isso aqui. Fica na tua, cara. Tá branquinho, não é branco, colorido. R1 Brasil.
chama set fill column para com mesmo esse daqui. Show. Deixa eu só colocar o texto, o primeiro texto da resposta, e aí a gente vai para o intervalo, tá? Local R1 Brasil, texto com S é para acabar a noite. Display ponto new text options. E aí vamos lá, grupo Brasil, pergunta Brasil, resposta índice 1, pergunta ponto Brasil ponto respostas, abre o índice 1, tá? E aí vamos atrelar ele ao botão R1 Brasil.x, R1 Brasil.y, R1 Brasil.x, R1 Brasil.y, certo? New para fonte e cenzão o tamanho da fonte. Brasil, tá? Então, gente, até esse presente momento nós já criamos na nossa cena de jogo. A gente já criou todo o nosso bloco da China, com os botões, com os textos dos botões e a bandeira, tá? E agora, nesse primeiro momento, a gente já criou logo a nossa bandeira do Brasil, o bloco de fundo e o primeiro botão com a primeira resposta, certo? Nós vamos agora para o intervalo. Às 9h22 a gente retorna e aí vamos finalizar o bloco do Brasil por completo, tá? Eu vou também já criar o bloco da Argentina ou da Venezuela também por completo, certo? E feito isso, criando a declaração da Venezuela, criando a declaração terminando a do Brasil e da Venezuela, nós vamos começar a fazer a declaração das funcionalidades, que a gente vai começar a dar função aos nossos botões, tá? Então, corrigindo aqui, 9:03, 9:23, beleza? Vamos lá para o nosso intervalo, já já a gente volta.